Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e chegamos ao episódio número 300! E o tema desse episódio vai ser o filme 300 do Zack Snyder. Não, brincadeira. Não ironicamente, duas pessoas, né, o meu marido e minha melhor amiga, me falaram pra eu fazer o episódio de número 300 sobre o filme 300. Mas eu não me odeio tanto assim pra rever filmes do Zack Snyder, então resolvi passar. Dito isso, eu assisti 300 uns 12, 13 anos atrás e achei legalzinho. E essa é a minha review do filme. Fim do episódio, gente. Obrigado por ouvirem. Não, mas sério, eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí os feedbacks que eu consegui foram brincadeirinhas. E no fim eu fiz o que eu sempre faço: ignorar tudo e fazer o que eu quero fazer desde o início. É que assim, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu tinha algumas ideias, mas aí eu não consegui colocar em prática por causa da Copa do Mundo, que está acontecendo nesse momento. Enquanto eu gravo, tá tendo Equador e Alemanha, que está empatado o jogo, 1-1 pra cada. O Equador, que não fez gol em nenhum jogo da Copa, conseguiu fazer gol com a Alemanha. E ao mesmo tempo tá passando Costa do Marfim, Curaçao. Costa do Marfim tá ganhando de 2-0. Tá no meio do segundo tempo, então muita coisa pode acontecer ainda. Tá na última rodada da fase de grupos, então tem os dois jogos do grupo simultâneos. Porque como tem a parte do ranking, né, então pra um jogo não depender do outro, né, pra os dois acontecerem ao mesmo tempo e aí depois faz o ranking pra ver quem passa pra próxima fase. Então, assim, eu tô muito Copa do Mundo, eu gosto muito de Copa. Quem acompanha o podcast desde o começo já deve lembrar de 2022, eu devo ter ficado maluca também. Eu não lembro como isso influenciou o podcast na época, mas com certeza influenciou. E eu também quero pedir desculpas, não apenas por não ter tido episódio semana passada, foi uma série de motivos, né? Foi porque tava tendo Copa, e também porque eu ia pra Lençóis, então não ia ficar no fim de semana podendo mexer no episódio, e eu tava meio sem tempo, porque eu tava assistindo Copa. E aí agora, essa semana que eu tenho que fazer esse episódio, porque nas outras semanas meio que já tá uns temas encaixados que são temas que casam com datas, eu fiquei gripada, e aí minha voz tá esquisita. Então, se vocês perceberam, nossa, a voz dela tá diferente, ela tá meio fanha, é porque eu tô gripada. Mas vamos tentar fazer da melhor maneira possível, e eu vou editar todas as vezes que eu parei pra tossir, espirrar, ou que eu me embananei muito aqui na hora de falar. Aproveitando o clima de Copa, esse episódio vai ter várias pausas pra hidratação, porque eu vou precisar tomar água eventualmente, porque minha voz vai começar a falhar. Mas, ao contrário da Copa, vocês não vão ser obrigados a verem eu tomando água, então eu vou cortar essas partes na edição também. Eu gosto muito de Copa do Mundo, e eu tô meio revoltada com algumas coisas dessa Copa, mas eu tô achando outras muito divertidas também. Tem coisa que só acontece nessa época a cada 4 anos, então vou aproveitar, né? Mas esquece Copa do Mundo, não é sobre isso o podcast de hoje. Hoje eu quis fazer, assim, um grande catado de vários filmes favoritos meus, seguindo um estilo que eu vi que tava uma trend algumas semanas atrás, talvez 2 meses, talvez já tenha passado muito tempo e a internet tenha evoluído pra outra coisa. E talvez nem tenha sido uma trend de verdade, eu acho que eu vi umas 2 ou 3 pessoas fazendo e achei super legal. Aí eu pensei, não, vou deixar pra fazer no episódio 300, que eu não sabia o que eu queria fazer, isso parecia uma ideia boa. E aí cá estou eu. O que é escolher alguns tópicos aleatórios e eleger os meus 4 filmes favoritos daqueles tópicos, nesse estilo de entrevista do Letterboxd, que é o qual é o seu top 4, mas aí eu vou entrar em temas. Então eu acabei fazendo 14 temas, porque eu sou assim, né? Eu comecei separando por gêneros, né? E coisas mais básicas, e aí eu fui vendo outros filmes que eu queria colocar e que eu não encaixava, então eu fui criando categorias para esses filmes que eu queria colocar. E aí temos 14 subcategorias. Esse conteúdo eu quero fazer num post também, todo bonitinho, todo formatado que nem a trend, com fotinhas minhas e tal. Provavelmente vou postar ele no sábado, mesmo dia que esse podcast vai ao ar, lá no Instagram, @filme.a.semana. Se vocês me seguem, vocês vão ver. Provavelmente também vou postar no TikTok, que é o filme da semana tudo junto. Esse vai ser o modelo do episódio. Espero que dê pra entender minha linha de pensamento ao longo do episódio. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre sinopse, porque são filmes que eu já comentei várias vezes, são filmes que às vezes tem episódios só deles.
E eu também não vou falar spoiler nem nada, então fica tranquilo, vou falar muito brevemente, porque né, são 14 categorias, cada uma com um top 4. Então vão ser mais de 50 filmes que eu vou acabar citando aqui, né? Então vamos lá. Vou começar pelo meu top 4 de filmes brasileiros, porque semana passada, dia 19 de junho, foi dia do cinema brasileiro. Foi também dia de Jogo do Brasil na Copa. E eu fiz esse top 4 lá no Instagram. Eu mudei um pouquinho agora, porque teve um outro filme que eu mudei de categoria. Mas, assim, eu sempre acho muito difícil definir apenas 4 ou 5 filmes pra ser um top de alguma coisa. E isso pode mudar, assim. Hoje eu posso falar isso, e daqui uns 6 meses eu posso falar outra coisa. E não é porque eu assisti outro filme e tá ocupando essa posição, não. É porque eu mudei de ideia. É porque, sei lá, eu pensei mais em algum outro filme, ou eu vi algum vídeo que me refrescou a memória de um filme que eu não lembrava direito. Várias coisas podem acontecer. Mas o meu top 4 de filmes brasileiros tem um clássico, um querido, um filme atual e um cult. O clássico é Central do Brasil, apesar de não ser um filme tão antigo, ele é do final dos anos 90, ele tem os seus 30 anos aí. Ele é absolutamente icônico, ele merece a fama que tem. Eu revi no ano passado e continua do mesmo jeito, cresceu talvez ainda mais. Pra mim, eu gosto muito do final dele. É lindo, é melancólico, é bonito, é bem feito, é maravilhoso. O Agente Secreto, que é o filme mais recente que eu vi, que me impactou. Não o mais recente que eu vi, mas da leva dos mais recentes. Foi um filme que me impactou muito. Foi um filme que eu assisti mais de uma vez num espaço curto de tempo. Eu vi acho que umas 2 vezes num 6 meses. Gosto muito dele. Falei dele aqui no podcast, eu fiz um episódio só sobre o filme, que é o episódio 276, O Agente Secreto e o Realismo Fantástico, que eu tracei vários paralelos de algumas loucurinhas que estavam na minha cabeça na época. E eu acho um filme fantástico, incrível, o meu favorito do Kleber Mendonça Filho e um grande favorito, assim, entre os filmes nacionais que eu assisti. Depois, um queridinho, um filme muito gostado por muita gente, que é Saneamento Básico, que eu também assisti faz pouco tempo. É uma comédia muito divertida, mas ele também tem algumas críticas, tem algumas coisas que ele satiriza, e ele tem uma mensagem no final muito bonita sobre a importância do cinema, o amor do cinema, como que o cinema transforma a vida das pessoas. E é incrível, é maravilhoso, é icônico esse filme. E por último, um cult, assim, pra mostrar que, olha como eu tenho um repertório, é Durval Discos, que é um filme do começo dos anos 2000. Ele é um filme muito maluco, porque ele começa de um jeito, você acha que vai ser um filme leve, meio de comédia, de família, com umas coisas meio esquisitas, e com música, muita música, porque a ambientação do filme é numa loja de discos que tá meio que tentando resistir ao avanço da modernidade, ao avanço dos CDs, à mudança da cidade em volta dela. Só que aí, da metade pro final, esse filme vira uma loucura lynchiana, assim. Tem cenas que poderiam ter sido feitas por David Lynch, mas foram feitas por Ana Muliart. Ele toma um rumo completamente maluco das ideias. E é fantástico. A trilha desse filme é muito boa. É um filme que poucas pessoas viram. E eu acho que devia ser mais visto e devia ser mais celebrado. A Ana Moriarty tem muitos filmes muito bons na carreira dela. O mais celebrado e lembrado é O Que Horas Que Ela Volta, que também é muito, muito bom. Mas Durval Discos é um queridinho no meu coração. Eu também fiz episódio só dele, que eu assisti na época que ele teve um relançamento remasterizado no cinema, e aí eu acabei assistindo numa dessas, e aí eu fiz um episódio sobre, que é o episódio 184. Olha, há quanto tempo atrás foi isso? Foi em 2023. E até hoje eu fecho os olhos e eu consigo lembrar vividamente de várias cenas desse filme. Ele é incrível. Gente, o Equador está ganhando da Alemanha! O que está acontecendo? Ele marcou 2 gols na Copa e foram nessa partida contra a Alemanha. Enquanto eu estou gravando, eu estou com os jogos da Copa aqui aberto, em paralelo. A próxima categoria que eu trago um top 4 é animações. Sim, um termo guarda-chuva super amplo, que eu poderia fazer umas 4 subdivisões, poderia trazer só animações adultas, só animações japonesas, só animações europeias, só animações de grandes estúdios de Hollywood, mas eu não quis fazer isso porque o resto do episódio já está extenso. Dá pra fazer um episódio só sobre isso.
Se vocês quiserem, me mandem um alô lá no Instagram, @filme.a.semana, ou nas outras redes, ou nos comentários desse próprio podcast, né? Tem a função de comentários. Às vezes eu esqueço, às vezes eu só vejo que tem comentário algumas semanas depois, mas eu tento responder, ou pelo menos dar likezinho. Por favor, me perdoem. Mais animações, um top 4 de animações, eu acabei escolhendo um de cada lugar. Então, pra representar a Pixar, Disney Pixar, WALL-E. WALL-E é a minha animação favorita da Pixar. Da Disney, é meio que... eu botei umas outras animações em outras categorias. Dei uma trapaceada, mas eu gosto muito de WALL-E. Eu acho que é um filme que ele é pouco lembrado. Não vou dizer que ele não envelheceu bem, mas várias coisas que ele coloca como uma grande sátira de um futuro absurdo estão acontecendo. Isso é um pouco preocupante. Que coisa, né? Mas gosto bastante. Depois coloquei o Castelo Animado, que é meu filme favorito do Estúdio Ghibli. É um dos meus livros infantos juvenis favoritos também, mesmo sendo muito diferente. E eu gosto bastante dessa animação. Eu já fiz episódio do podcast lá nos primórdios. Foi um dos primeiros episódios que eu fiz, quando eu de fato falava de um filme por semana nesse podcast. O episódio 38, eu falei mais do Castelo Animado, do porquê eu gosto. Esse é um episódio de 6 anos atrás, e eu provavelmente já revi umas 2 vezes esse filme nesse meio tempo. Representando as animações europeias, coloquei A Fuga das Galinhas, que é uma animação britânica, da Aardman. Uma animação de stop motion que eu não me recordo exatamente a primeira vez que eu assisti ela, mas eu vi quando eu era criança. Então eu tenho a nostalgia de ver quando eu era criança. Eu sempre gostei muito. Eu já revi inúmeras vezes ao longo da minha vida e eu sempre continuo gostando muito. Gosto muito da mensagem dela de trabalhadores univos para lutar contra quem nos explora. E minha avó sempre falava muito que ela achava divertidíssimas galinhas terem dentes. Então eu sempre guardei isso com muito carinho e gosto muito do filme. A continuação é divertida, não acho que é ruim. É caça-níquel, sim, não é tão boa quanto a original, mas é divertida. Mas o filme original é maravilhoso e é um stop motion, né? Ainda por cima, que é um... Não vou dizer que é um estilo de animação que está morrendo, mas é um estilo de animação muito trabalhoso. E com o tempo, poucos estúdios resistem, né? A Aardman é um deles. E pra fechar o top 4, Shrek 2. Ai, quem eu estou tentando enganar? Eu pensei em um monte de outros filmes mais cults e que eu gosto muito também. Tem muitas animações que eu gosto que eu poderia estar falando. Poderia ter botado umas coisas mais da Disney, umas coisas não tão... Não vou nem falar nem tão aclamadas, mas tem muita coisa da Disney que eu gosto bastante, que talvez não sejam tão famosos quanto outros, ou que não sejam tão amados quanto outros. Tem várias coisas do Cartoon Saloon que eu gosto muito também, mas eu gosto muito de Shrek 2. Eu acho melhor que o primeiro. Eu acho o melhor filme de Shrek, o melhor filme da DreamWorks. Eu gosto muito de Como Treinar Seu Dragão também. E de Robô Selvagem. A DreamWorks tem muitos filmes bons. Tem muitos filmes muito ruins também, mas tem filmes bons. Mas Shrek 2 é o auge. E é meio clichê falar dele. Não acho que eu consigo contribuir com a conversa coisas que não foram já ditas inúmeras vezes em vários idiomas diferentes. Já consumi esse conteúdo. Mas em grosso coro, Shrek 2 é uma obra de arte. Agora, top 4 musicais, que é um dos tipos de filmes que eu mais gosto. Eu nem sei se eu classificaria como gênero. Assim como animação, pra mim não é um gênero, é uma mídia, é um jeito de você contar a história. Musical também, por mais que tenha alguns clichês e clichês com relação a datas e movimentos, dá pra você fazer vários tipos de filmes diferentes com esse pano de musical. E dá pra fazer várias coisas, né? Principalmente hoje em dia, que tem gente que gosta mais de uma coisa mais clássica, tem gente que quer desconstruir completamente todas as convenções do gênero, tem gente que quer fazer várias coisas, tem muitas coisas. O céu é o infinito para a imaginação quando se fala em musical. Então, para escolher 4, eu acabei escolhendo um clássico, 2 que marcaram muito minha adolescência e um europeu, porque eu também sou cult, não é mesmo? Então, né, o clássico é Cantando na Chuva.
Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 15 anos e eu digo que é um dos filmes que mudou a minha vida. Porque eu peguei assim, eu tava na época que eu tava querendo ser cinéfila, eu tava querendo ver clássicos e tal, e querendo gostar dos filmes, entender melhor, né, todo esse auê que gira em torno de alguns filmes. Mas eu tinha visto vários que eu não tinha gostado, que eu não tinha entendido, que eu não tinha entendido o hype mesmo. Eu não tava estudando tanto, né? Eu assisti apenas o filme com aquela cabeça que eu tinha de uma menina de 15 anos no final da década de 2000. Não ia pra época, pro contexto histórico, pra como se fazia cinema antes daquele filme e tal. Então, é complicado, né? Você querer assistir um filme de muito tempo atrás com a ótica de hoje em dia, ignorando completamente o contexto dele e a importância dele e querer atribuir um valor de vale a pena, não vale a pena, um fator de é superestimado ou não, com base apenas nisso, ignorando todo o resto, todo o contexto. É complicado. Mas eu assisti Cantando na Chuva, eu amei esse filme. Eu me diverti do começo ao fim, eu amei as músicas, eu amei. E de fato, é um filme que ele resiste a esse contexto histórico. Você pode simplesmente assistir sabendo de nada, além do fato dele ter estreado 70 anos atrás, e se divertir horrores. Você pode não saber direito que ele é um filme de época em sua época. Ele se passa 30 anos antes, contando a história da transição do cinema mudo para o cinema falado, usando uma coletânea de músicas do acervo do estúdio, músicas que já eram conhecidas naquela época, que já tinham uma mensagem por trás, um imaginário construído por trás, que foram ressignificadas nesse filme. Tanto que a canção título acabou virando sinônimo. Muita gente acha que é Dançando na Chuva, se confunde um pouco, porque ele tá cantando e dançando na chuva, naquela cena icônica. É muito bom esse filme, gente. Se vocês nunca assistiram, assistam. Eu acho que eu nunca fiz um episódio sobre Cantando na Chuva. Eu acho que eu vou fazer em breve. Quando ficar sem tema, eu vou rever esse filme e vou fazer um episódio sobre ele. Porque tem muita coisa pra falar, tem muito bastidor, tem muita coisa de contexto histórico que vale a pena. E é um filme incrível. Daí Moulin Rouge, que também é um dos filmes que mudou minha vida. Eu também assisti nessa mesma época, quando eu tinha uns 15 anos. Fez eu me apaixonar pelo Ian McGregor, fez eu querer ser ruiva, várias coisas. E também é um filme que é um jukebox musical, assim como Cantando na Chuva, que é um termo aplicado para musicais cujas músicas não foram escritas para aquela história. São músicas que já existiam. E aí quem escreveu o musical pegou essas músicas e escreveu a história ao longo dessas músicas. Geralmente é assim que o processo funciona. Ou escreveu a história e foi encaixando músicas que já existiam. Todas as músicas do Moulin Rouge, tirando a música principal, que é a que o personagem escreve pro clímax do filme, todas já existiam, são músicas pop. E não só da época, mas dos anos 80 também, no começo dos anos 90. Tem bastante coisa. E na época que eu assisti esse filme, eu acho que eu conhecia uma ou duas músicas só, porque eu preciso dar o contexto, né? Quando eu tinha 15 anos, a internet estava engatinhando. A gente não tinha redes sociais como a gente tem hoje. E as coisas demoravam muito mais pra chegar. Tipo, não tinha streaming de música. Não tinha Spotify, não tinha YouTube direito. Tinha, mas era bem diferente do que é hoje. Então, se você queria ouvir uma música, você tinha que ir atrás dela. Você tinha que saber o cantor, você tinha que ir nos fóruns de discografia e baixar o CD inteiro. Ou achar a música no YouTube, não era muitas que tinha. Ou depender da sua rádio local, que era o que eu fazia. Só que não tocava muita coisa na minha rádio local. Fora das coisas do momento e alguns flashbacks aqui e ali, tipo, os mais famosíssimos. Então tinha várias coisas que, conforme eu fui vivendo a minha vida, eu escutava a música do nada e eu falava, ai, nossa, aquela música do Moulin Rouge. Ou, ai, aquela frase do medley, porque tem um momento que eles cantam um medley que são pedaços de várias músicas. Eu ia descobrindo quais eram essas músicas ao longo dos anos que se seguiram, né? Mas, enfim, Moulin Rouge foi bem importante pra mim por causa disso, de formação de gosto musical, de influência em eu querer pintar o cabelo de vermelho, e eu gosto muito desse filme também. Ainda em musicais, eu fiquei na dúvida sobre qual eu colocava aqui. Eu não sabia se eu colocava uma coisa mais clássica, tipo Mary Poppins ou A Noviça Rebelde, que são filmes que eu gosto muito, mas eu acabei colocando um que eu revi muito mais recentemente, que é Chicago,
que venceu o Oscar, e eu acho que é um dos meus Oscars favoritos, assim, dos anos 2000. E é um filme que eu acho divertidíssimo, e que não é só um estudo de personagem, mas também toda uma crítica ao espetáculo criado em volta de crimes reais, que eu acho que é um assunto que não envelheceu, um assunto que continua atual e relevante. Então, rever esse filme, que é do começo dos anos 2000, baseado numa peça do começo do século passado, continua relevante e atual ainda nesse ano do Senhor 2026. E sem falar que é divertidíssimo, as músicas são muito boas, gosto muito. E pra fechar, né, pra lembrar que eu sou cult, que eu assisto filme europeu, Duas Garotas Românticas, do Jacques Demy, é um musical francês com a Catherine Deneuve, e é maravilhoso, são duas irmãs gêmeas que estão vivendo o verão da juventude delas, enquanto buscam o amor, enquanto pensam no que elas querem fazer da vida, se elas vão sair da cidadezinha delas ou não. Tudo é muito colorido, a fotografia em tom pastéis, belíssimo. Todo mundo cantando o tempo todo. É um filme que me faz ter vontade de me mudar pra França, pintar meu cabelo de loiro e rejuvenescer uns 15 anos. Mas, né, nenhuma das três coisas dá pra eu fazer no momento. Mas é a minha vontade. Como eu queria ser uma jovem de 18 anos, loira, na França, nos anos 60. Acabaram os jogos que estavam passando aqui quando eu tava gravando. Costa do Marfim terminou 2-0 em cima de Curaçao mesmo. E Equador venceu da Alemanha, gente. Equador fez 2-1 na Alemanha. Tô vendo aqui o pessoal chorando, se abraçando. Ai, é tão legal, é tão emocionante, tão bonito de ver. É isso que eu gosto da Copa. De vez em quando eu fico meio triste quando eu vejo o pessoal chorando, perdendo. Mas o pessoal feliz de ganhar é tão legal de ver também. E, sei lá, os alemães tão bravos de ter perdido. Problema deles, né? Jogar ser melhor. Fazer 7-1 em cima de Curaçao é fácil, né? Continuar na Copa. Isso é engraçado, porque faz as duas últimas Copas, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. Aí agora nessa Copa tem esse negócio de passar vários terceiros lugares. Acho que são os 8 melhores de 12 possíveis. Então, vai uma galera pra segunda fase. Então, vamos ver o que vai ser quando começar o mata-mata, né? A próxima categoria é comédias, que é um gênero que eu não gosto tanto. Quer dizer, eu gosto de assistir, mas é muito difícil uma comédia me marcar a ponto de eu dar uma nota super alta ou de eu lembrar, assim, quando eu vou lembrar dos filmes que eu gosto, eu geralmente lembro dos filmes que eu sofri, que me marcaram. Geralmente tem muito a ver com um emocional dramático pesado. Mas eu acabei escolhendo 4 comédias aqui que eu gosto muito. Todas elas são antigas. A mais recente é O Que Fazemos nas Sombras, de 2014, do Taika Waititi, que acabou virando a série que tem no Disney Plus, que eu também gosto muito da série. Parece que estão desenvolvendo um filme novo, que não é exatamente uma continuação. Parece que ele vai falar de outros personagens que aparecem no filme, sei lá. Acho que ele tá querendo expandir esse universo e tem muito espaço pra expandir. Vamos ver. Vamos ver se ele é certo nesse filme, né? Mas as outras comédias que eu escolhi são comédias bem antigas. Vou falar elas na ordem das mais recentes até mais antigas. Então já falei do Que Fazemos nas Sombras, que é dos anos 2010. Agora vamos para Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, que é dos anos 70. Eu gosto muito do humor do Monty Python, eu gosto desse humor britânico que é mais seco, mais esquisito. E pra mim o auge é Em Busca do Cálice Sagrado. É um filme que é muito mais uma coleção de sketches do que uma história só coesa com começo, meio e fim, sim. Mas essa é a graça, tem tantos momentos tão icônicos. Tem os Cavaleiros que Dizem Ni. Tem o Cavaleiro Negro que perde todos os membros dele e quer continuar lutando. Tem o Coelho Assassino. Tem o cara que pergunta as coisas na ponte, que joga eles pra longe. Tem o francês lá que fica xingando eles do alto do castelo. Tem muitas coisas muito legais e vários momentos muito icônicos, assim, e eu sempre acho muito divertido, sempre racho o bico quando eu assisto. Daí, vamos agora um filme dos anos 50, que é Quanto Mais Quente, Melhor,
Um filme incrível do Billy Wilder. É um filme muito importante para a história do cinema, dado o contexto de Código Reis e várias coisas que estavam rolando naquela época. Foi um filme que abriu muito mais sobre coisas que podiam ou não podiam ser faladas, tópicos que podiam ou não ser expandidos. Ele brincou muito com alguns temas tabus na época. E é uma comédia de gente se vestindo de outra gente e causando confusão porque você tá fingindo ser quem você não é. E eu adoro esse tipo de comédia, que é quando um personagem finge ser outro personagem e por causa disso ele não sabe se comportar muito bem em algumas situações, e aí isso é o elemento cômico, e aí tem outras coisas que acontecem. Esse filme é maravilhoso, engraçadíssimo e tem Marilyn Monroe. E pra fechar, um filme da década de 30 que é Levado da Breca, ou Bringing Up Baby. Eu acho que tem esse filme de graça no YouTube, é só procurar. Tem a Katharine Hepburn e o Cary Grant, que são dois atores, assim, espetaculares da era de ouro de Hollywood. Esse acho que é um dos poucos, talvez o único filme que eles fizeram juntos. Eles são duas pessoas muito mais do drama. O Cary Grant é um galanzão, assim, de muitos filmes de espionagem, de thriller. Ele fez muita coisa com o Hitchcock. Enquanto a Katharine Hepburn é meio que a femme fatale, ou aquela mulher que vai e toma ação e resolve as coisas. E aqui os dois estão numa comédia de erros também, que eles fingem ser quem não são, e aí o caos acontece. É também engraçadíssimo. Eu chorava de rir em várias cenas e, enfim, maravilhoso. Pra fechar essa parte de gêneros, eu escolhi 4 filmes de fantasia, porque por muito tempo a fantasia foi meu gênero favorito de filmes, principalmente quando eu tava crescendo, quando eu tava me formando ali. Eu fui muito impactada por causa de Harry Potter e Senhor dos Anéis. E aí eu sempre busquei meio que essa mesma emoção de quando eu assisti esses filmes. Então isso fez eu assistir muita coisa ruim nos anos 2000, começo dos 2010. Mas meu top 4, Senhor dos Anéis 1, Senhor dos Anéis 2, Senhor dos Anéis 3. Não, brincadeira. Eu coloquei os 3 Senhor dos Anéis como uma entrada aqui. A trilogia é um longuíssimo filme de 9 horas. Ou 12, se você for ver as versões estendidas, que é o que eu sempre faço. É uma das maiores adaptações de um dos maiores livros já feitos. É um case de sucesso para várias coisas. É um filme que sobrevive a vários testes do tempo em questão de efeitos especiais, em questão de narrativa. É o filme que forjou o meu gosto em homens e também o meu compasso moral, querendo ou não. Eu penso muito que se Frodo conseguiu levar o anel até Mordor, eu vou conseguir fazer essa tarefa do dia que, por muitas vezes, é, sei lá, lavar a louça ou responder um e-mail. Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. E eu já fiz vários episódios aqui no podcast sobre Senhor dos Anéis, de um jeito ou de outro. Eu acho que o mais recente foi um que eu fiz, de uma maratona que eu fiz em 2024. O episódio 206, que eu pergunto, o Senhor dos Anéis ainda é bom? E aí também tem um episódio muito, muito antigo do podcast, que é o 31, que chama Conversa Aleatória sobre Senhor dos Anéis, que eu fiz na pandemia. Então, eu tenho até medo de ouvir. Os episódios que eu fiz durante o auge, assim, da pandemia, muitas coisas eu gravei em casa, sozinha. Então, eu não tinha esse belo microfone que vocês ouvem hoje. Então, eu gravei com o meu celular, então tem áudio ruim. O meu estado mental não era dos melhores. Teve uma hora que eu comecei a parar de fazer o roteiro, então as coisas deram uma desandada. Mas esse episódio em especial eu fiz com o meu marido e a gente ficou falando, então não sei se tem muita coesão. Mas enfim, tem bastante conteúdo sobre Senhor dos Anéis por aqui e eu sempre estou falando e jogando Senhor dos Anéis do nada no meio das conversas. Então é claro que é a minha fantasia favorita. Mas outros, né? A Viagem de Chihiro, eu falei que ia botar animações em outros lugares. A Viagem de Chihiro é uma das minhas animações do Ghibli favoritas também. Eu gosto muito sobre como é uma loucura e como algumas coisas não tem muito uma explicação. Primeira vez que eu vi eu fiquei confusa, mas quanto mais velha eu vou ficando, mais eu aceito que as coisas não precisam de uma explicação pra serem belas ou pra fazerem sentido. E algumas coisas só são. E a vida é assim. Vivemos no realismo mágico. O Labirinto do Fauno também é um dos filmes que mudou a minha vida de algum jeito. É um filme que foi uma porta de entrada pro terror.
ou para elementos de terror, que eu sempre fui muito resistente ao gênero quando eu era mais nova. Hoje em dia nem tanto, eu assisto um pouco mais. Mas na época que eu vi esse filme, eu não assistia filme de terror, eu falava que eu não gostava, mas eu amei esse filme, mesmo ele tendo vários elementos do cinema de horror. E eu gosto muito do Guillermo del Toro. É um dos meus diretores em atividades favoritos, por mais que eu não tenha amado os últimos filmes dele, eu sempre acho que tem ideias e visuais muito legais. E O Labirinto do Fauno é meu filme favorito dele. E pra fechar as fantasias, eu coloquei A Princesa Prometida, que é um filme que faz muito tempo que eu não revejo. Eu acho que a última vez que eu revi esse filme foi na pandemia, mas teve uma época, assim, entre 2012, que eu acho que foi que eu assisti pela primeira vez, influenciada pelo Tumblr, até 2020, né, esses 8 anos aí, eu assistia pelo menos umas 2 vezes no ano. Eu era meio viciada, assim, nele. Então, ele tem esse mérito, ele ficou marcado, assim, na minha cabeça. Eu tô com o livro que esse filme foi baseado pra ler desde que eu comprei o Kindle. Foi um dos primeiros livros que eu botei lá. E até hoje não li. Mas a qualquer momento, quem sabe, uma hora chega, né? Terminamos a parte de categorias que são gêneros claramente definidos e vamos entrar na parte de categorias que são ideias, porque eu queria falar de alguns filmes, então acabei criando essas categorias. Começando por Dirigidos por Mulheres, que são alguns filmes que eu queria falar. Que assim, tem filmes que são dirigidos por mulheres que estão espalhados. Por exemplo, dos que eu já falei, só o Durval Discos é dirigido por uma mulher. Mas tem outros que eu vou falar mais pra frente que são. Então, assim, eu espalhei, mas eu queria criar uma categoria só delas. Então, né, meu top 4 de filmes dirigidos por mulheres diretoras. Começando por ela, a incrível, a clássica, a maravilhosa Agnes Varda. Eu não podia fazer um episódio de favorito sem falar nenhum filme dela. Então, vou colocar aqui Cleo da 5 a 7, que é um filme que quando eu assisti, eu falei, tá, beleza. Eu gostei bastante. Aí, conforme passava o tempo, quanto mais eu pensava no filme, mais eu gostava nele. Quanto mais eu estudava sobre o filme e pensava em cenas específicas, mais eu gostava dele. E aí eu acho que eu preciso rever, que aí eu vou amar, assim, de fato. Mas é um dos favoritos. É um filme muito importante, não só pro cinema feminista, mas pro cinema francês, pra nova onda de cinema francês. Ele é bem, assim, beabá do que é a nova onda do cinema francês e de como a Agnes Varda faz cinema, que é incrível e que se renovou ao longo da sua longa vida. Ela estava trabalhando até alguns anos antes da morte dela, que foi recente, foi em 2018. Acho que até 2015 ela estava fazendo filme. Então, é uma carreira incrível, é uma diretora incrível. Eu recomendo qualquer filme dela, qualquer curta dela. Tem um curta dela que eu acho que é O Litoral, Viagem ao Litoral, alguma coisa assim, que é um filme de meia hora promovendo a Costa Azul da França. Mas ela faz toda uma observação sobre o fluxo de turistas e sobre a atividade das pessoas locais, que é tão bonito, que há um olhar tão interessante sobre aquele tópico que poderia ser uma coisa super comercial ou super idealizada, uma coisa super para vender, mas tem um olhar diferenciado. Todos os filmes dela têm muito um olhar diferente sobre um tema que poderia ter 50 abordagens diferentes, mas a dela sempre é a menos usual, a mais inesperada. Então, vale a pena conhecer o cinema da Agnes Varda. Um ótimo filme para começar é Cleo da 5 a 7. Falando em clássicos, Matrix, das irmãs Wachowski. Eu também queria falar de Matrix e eu não sabia muito bem onde encaixar. Então eu coloquei aqui, Matrix é um filme incrível. E eu vou falar, eu gosto de todos os filmes do Matrix, todos os 4, até o mais recente, até o Animatrix, né? Então 5, porque tem a trilogia, que saiu no começo dos anos 2000, tem o Animatrix, que saiu alguns anos depois, e tem o Matrix Resurrections, que saiu em 2021, 2022. Eu gosto de todos, e eu acho que eles fazem sentido dentro do que eles propõem. É claro que o primeiro é o maioral. Poderia existir sem ter os outros? Poderia. Eu gosto da visão delas. Eu gosto de várias leituras que dá pra fazer do filme. Eu não gosto tanto de como alguns termos foram tomados por alguns grupos específicos, né? Mas não vou me alongar. Mas Matrix é
um grande pilar do cinema moderno, do cinema de ficção científica, do cinema de ação. Dá pra fazer um antes e depois. E é um filme que impactou muito o jeito de fazer cinema, a indústria, que criou muitas pessoas que foram desenvolver a paixão pelo cinema em diferentes âmbitos, seja em fazer cinema, em estudar cinema, etc. É um filme que é importante, que é bem feito e que é muito legal. Daí eu quis colocar 2 filmes um pouco mais recentes que me impactaram bastante. Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Eu poderia colocar o de 94, que também é dirigido por mulher, que eu também gosto bastante. O filme de 94 é uma adaptação bem mais fiel e linear do livro. E o filme da Greta Gerwig, de 2019, ela dá uma mexida na linha temporal da história pra misturar passado e presente. Eu acho que ela tem uma solução legal de visual pra retratar o passado e o presente da história. E uma estrutura dinâmica pra você ter essa história contada de forma não tão linear, pra trazer algo novo pra uma história que já foi contada várias e várias vezes. Adoráveis Mulheres, eu acho que é um livro que tem umas 5 ou 6 adaptações ao longo de 100 anos. E eu gosto muito. Eu gosto muito de filmes sobre irmãs, sobre amigas, sobre mulheres se ajudando. E esse é um filme de mulheres se ajudando o tempo todo. E eu gosto bastante. E o outro mais recente é Vidas Passadas, da Celine Song, que é um filme de 2022. Eu tava na dúvida se eu escolhia Vidas Passadas ou Anatomia de uma Queda, que são filmes do mesmo ano. Foram 2 filmes que eu assisti meio perto, assim. Os 2 eu gostei muito, 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 mas acabei escolhendo Vidas Passadas porque ele ficou mais tempo na minha cabeça. É um filme muito bonito, muito tocante, e ele fala sobre um tema que a gente não gosta muito de pensar, que é como seria a nossa vida se ela fosse diferente. Como seria a nossa vida se a gente tivesse feito uma pequena decisão diferente, se a gente não tivesse aceitado aquele emprego, se a gente não tivesse feito aquela viagem, se a gente tivesse continuado o contato com aquela pessoa, se aquela amizade não tivesse esfriado, como que seriam as coisas, eu ia estar mais feliz ou não. O filme não responde nenhuma pergunta, mas ela deixa muita coisa pra gente pensar. E tudo de um jeito bem assim, cinema, de um jeito bem reflexivo. É um filme bem lento. E que te permite pensar nessas coisas enquanto o filme tá rolando, assim. Então, é o primeiro filme da diretora, eu achei uma estreia espetacular. E botei aqui no meu top 4 de mulheres diretoras. A próxima categoria de filmes é um subgênero que eu gosto muito, que é dramas de amadurecimento. Eu já falei de vários. Todo mês no episódio de assistidos tem pelo menos 1 ou 2. Eu gosto muito de filmes que mostram essa fase de adolescentes descobrindo a vida, de crianças soltas pelo mundo, de jovens adultos sem saber o que fazer. E aqui, nessa categoria, eu escolhi 4 filmes de crianças. Tem 2 filmes que eles ganharam episódio meio que recentemente juntos, porque eu assisti um, que é A Natureza das Coisas Invisíveis. É um filme nacional do ano passado, do ano retrasado, é relativamente recente. Eu vi alguns meses atrás lá na Netflix. E eu amei, eu achei lindo. E aí eu trouxe pro podcast, no episódio 293, que não chama o nome do filme, que eu falei de 2 filmes. O nome do episódio é Crianças Sem Supervisão, que eu falei desse filme, e que eu falei também de Pequena Mamãe, que também é um filme que faz parte desse meu top 4 de dramas de amadurecimento. São 2 filmes muito diferentes. Pequena Mamãe é francês, A Natureza das Coisas Invisíveis é brasileiro. Eles têm uma diferença de uns 3 anos entre eles, não tá tão longe assim. Eles têm partes importantes que ficam meio que numa zona rural, por assim dizer, das cidades, né, nas beiras das cidades. E de uma forma ou de outra vão falar sobre luto. Outro filme que também está aqui nesse top 4, que também é francês e que também fala um pouquinho sobre luto, é Minha Vida de Abobrinha. É uma animação de stop motion. Acho que é uma coprodução França-Bélgica. O roteiro é da Celine Sciamma, que é a diretora de Pequena Mamãe, que também dirigiu um outro filme que citarei mais pra frente. Eu gosto muito dela e Minha Vida de Abobrinha é uma animação belíssima. Assim, você olha pra ela, ela parece meio rústica. E ela tem uma pegada diferente, tem alguns tópicos, assim, que ela não trata de um jeito super sério. Ela trata como as crianças tratariam. E é tão bonito, mas ao mesmo tempo tem coisas muito sérias e muito pesadas nesse filme.
Não a ponto de eu falar que é impróprio para crianças, mas eu acho que crianças muito novas não vão entender. Crianças mais velhas pode gerar uma discussão legal. Mas é porque a história se passa num orfanato, né? E para aquelas crianças irem para esse orfanato, elas passam por coisas. E elas acabam comentando porque elas são crianças, elas vão conversar sobre a vida delas, sobre o que aconteceu com elas antes, quando elas lembram. Então, tem essa visão dos olhos das crianças por coisas terríveis que criança nenhuma deveria passar. Mas é muito bonito o filme, muito emocionante, eu amei ele. E pra fechar, né, esse top 4 de dramas de amadurecimento, Turma da Mônica, Lições, 2 filmes nacionais aqui. Eu gosto muito da Turma da Mônica, de todos os filmes recentes, assim, que são live action, o Lições é o meu favorito, que é o segundo. Teve o Laços, depois teve o Lições, e depois teve o filme do Chico Bento. Eu gosto bastante de Laços, mas eu acho que Lições é melhor resolvido. Não tem uma história só, né? O Laços, ele tem uma história só, que os 4 vão pra uma aventura e aí eles passam por essa aventura e saem dela transformados. Enquanto que o Lições é meio que cada um tendo uma jornada íntima pra resolver alguma questão que precisa ser resolvida. E no final eles terminam transformados, mas não é nessa vibe de aventura que é o primeiro, é uma coisa bem mais íntima, assim, bem mais cotidiana. E eu acho que é por isso que eu gosto mais, porque eu adoro filmes que tratam o cotidiano de um jeito diferenciado, de um jeito mágico. Porque, querendo ou não, a nossa vida ela é muito feita das coisas cotidianas, muito mais do que dos grandes eventos e das coisas emocionantes. E eu gosto muito quando tem esse olhar, assim, de beleza pro mundano. Eu sofri um pouco pra decidir 4 filmes apenas na categoria de romance de época, porque eu gosto muito de romance de época, eu gosto muito de filme de época, eu vejo vários filmes parecidos e gosto de todos. Eu posso ser um pouco cri-cri crítica às vezes, mas no geral eu sou meio fácil de agradar. E sim, eu criei essa categoria pra falar de Orgulho e Preconceito, o filme de 2005, que é a minha adaptação favorita. Não vou dizer que é a mais fiel, eu acho que a minissérie de 95 é mais fiel, mas eu gosto muito mais do filme de 2005, né? Porque eu acho que em breve teremos uma nova adaptação pro cinema, vamos ver. Eu amo muito esse filme, ele tá nos meus favoritos desde que eu assisti, acho que pela primeira vez. Eu tenho o DVD original dele e ele tá todo judiado de tanto que já foi aberto e fechado, porque eu já vi e revi ele incontáveis vezes. Tô precisando ler o livro, porque eu li quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, faz muito tempo, gente. Queria reler com os olhos da experiência que eu tenho hoje, com mais de 30 anos, né? Mas pra completar aqui, Retrato de uma Jovem em Chamas, que é o outro filme da Celine Sciamma que eu falei que ia ter. É um romance francês entre 2 mulheres. Belíssimo, melancólico. Um dos filmes mais bonitos que eu vi, assim, nos últimos anos. Tanto de história, da história ser bonita, quanto do visual. É incrível o visual desse filme. Ainda falando em romances entre 2 mulheres, coloquei Carol, que eu vi recentemente. Me impactou bastante, a ponto de eu fazer um episódio sobre. Eu estava lendo o livro também na época, por isso que eu acabei vendo o filme. Se vocês voltarem algumas semanas para trás, o episódio 292. Falei com mais detalhes, mas belíssimo. Por mais que o livro seja contemporâneo, o filme acaba sendo de época, porque se passa nos anos 40 ou 50 e vai ter a história. E pra fechar, teve um romance heterossexual, 2 romances sáficos e pra fechar, um romance entre uma mulher e uma criatura, porque eu gosto dessas coisas, me julguem. A Forma d'Água, do Guilherme Del Toro. Eu gosto muito desse filme, é o único filme dele que venceu o Oscar de melhor filme. Não acho que é o melhor, tem outros que eu gosto mais. Eu já fiz episódios sobre o Del Toro lá nos primórdios do podcast, o episódio número 16, que foi publicado em 2020. E de lá pra cá, passaram-se 6 anos, ele lançou, acho que 3 filmes, porque teve o Frankenstein, teve o Pinóquio e teve o Beco do Pesadelo também. E esses filmes não tinham saído quando eu fiz esse episódio. Mas aí, recentemente, também eu falei sobre o Frankenstein no episódio 274, no final do ano passado. E por mais que eu não goste tanto dos filmes mais recentes dele, principalmente esses 3 que eu citei,
Eu gosto muito do cinema dele do começo dos anos 2000. Eu gosto muito do Labirinto do Fauno. Espinha do Diabo é sensacional. A Colina Escarlate, que na época não foi tão bem recebido, mas agora em retrocesso ele tá sendo mais amado. Eu gosto muito. Eu gosto do Círculo de Fogo, gosto muito do Hellboy 2 e eu amo A Forma d'Água. Eu amo o romance entre a mulher sem voz e o homem peixe. Também é um romance de época, se passa na Guerra Fria, acho que nos anos 60. Então tem toda uma ambientação especial, tem toda uma aura fantástica. É um filme que transita entre gêneros e é lindo. E eu vou defender esse filme com unhas e dentes. Agora, uma categoria que eu gosto muito. Nem sempre eu amo os filmes dela, mas eu gosto muito de procurar novos candidatos a favoritos nesse nicho que é de filmes visualmente impactantes. Filmes que me ganham pela estética, pela fotografia, pelo uso criativo de tudo que é possível ser usado na linguagem cinematográfica. Eu, às vezes, aceito mais a forma do que o conteúdo. Eu dou valor para algumas coisas que prezam mais pela estética do que pela história em si. Cada um tem os seus próprios gostos, mas aqui eu trouxe 4 filmes que são visualmente espetaculares e que eu gosto bastante. Revi algumas vezes e tem seus méritos individuais. Começando por Pequenas Margaridas, é um filme tcheco de 1966. É um filme importantíssimo para a história do cinema tcheco, para a nova onda do país e para as novas ondas europeias, para o cinema experimental que estava começando a fazer umas coisas diferentes, maluca, mais arte, umas coisas meio sem pé nem cabeça, que até hoje, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, quê? O que está acontecendo? Mas é um filme muito corajoso, muito maluco, de uma diretora, né, a Vera Shlovatar. Eu já não consigo falar esses nomes com a voz normal. Hoje que eu estou fanha, não vou nem tentar. Mas ela tem um cinema incrível. Tem várias obras dela lá na Fílmica, que é onde eu assisti esse filme. É uma maluquice, é uma maluquice. Não busquem entender de primeira, porque não dá. Mas é uma obra provocativa, avant-garde, maluca, psicodélica e com um visual inesquecível. Também aqui está Mad Max Estrada da Fúria. Não existe filme dos anos 2010 mais icônico que esse, com um visual mais incrível, mais intenso, mais memorável do que Mad Max Estrada da Fúria. A franquia toda é bem legal, não vou falar que eu amo. Os outros filmes eu acho bacana, eu acho que eu cheguei a fazer uma maratona, na época que ia sair Furiosa, mas eu acho que eu não registrei isso em podcast. Ah, eu fiz sim, eu fiz um episódio sobre os 3 filmes antigos do Mad Max, o número é 208, foi em 2024, foi na época que saiu Furiosa. Mas Estrada da Fúria é um filme que eu perdi o hype, eu não vi no cinema, e esse é um dos meus maiores arrependimentos dos últimos anos. Não ter visto esse filme na telona. Mas, enfim, filme incrível, visual incrível, está aqui entre os meus favoritos. Daí agora vou ser cult, vou puxar um outro filme não tão conhecido que é Dublê de Anjo. O título original dele é The Fall, A Queda. É um filme que recentemente ele voltou pra conversa porque a MUBI lançou uma remasterização dele em 4K. Então teve um relançamento, teve sessão em algumas cidades, ele tá disponível lá, que também era um filme que antes era muito difícil de se achar. Não tinha streaming nenhum, era difícil de achar as versões por aí. E agora tá lá na MUBI. É um filme incrível. Os visuais desse filme são belíssimos. E tudo foi filmado nos lugares que se passam. Foi filmado em mais de 10 países. E demorou vários anos por Tarsem Singh fazer esse filme. Foi um projeto pessoal dele, assim, que tomou um grande tempo e resultou numa coisa maravilhosa. Eu lembro que teve uma época que eu lembrei que esse filme existia e eu fiquei meio maluca. E coincidiu de ser a época que teve o relançamento da MUBI. Então foi uma coisa assim, tipo, gente, eu queria muito rever esse filme, não sei o que tem, não sei o que lá. Vou procurar, investigar a internet inteira atrás. Achei. E aí no dia seguinte eu recebi o e-mail da MUBI falando que eles iam fazer o lançamento e tal. Aí eu fiquei, gente, olha esse timing. E aí com isso eu acabei fazendo o episódio 204 do podcast, que é um dos poucos episódios em vídeo que eu tenho.
Tem lá no YouTube também, e eu falei mais do filme, da carreira do diretor, trouxe uns insights, assim, de outras coisas, inspirações e tal. Esse vídeo, esse episódio é um dos que eu mais me orgulho de ter feito na história desse podcast. Então, se vocês forem tirar alguma recomendação do episódio de hoje, é esse filme e esse episódio, né? Assista esse episódio que não tem spoiler, por mais que seja um episódio de 23 minutos, eu não revelei coisas muito surpreendentes do enredo, até porque é um enredo muito mais vibes. Ele tem uma história e ele vai falar muito sobre o poder das histórias. Vai ser meio que uma das ideias principais que ele vai desenvolver ali dentro de um contexto muito específico. E é maravilhoso. Dubla de Anjo é um filme incrível, é uma joia. E pra fechar essa categoria, vou pro clichêzão. Falei 2 filmes cults, falei um filme tcheco dos anos 60. Agora eu vou falar de Amélie Poulain, porque eu também gosto muito de Amélie Poulain. As pessoas têm vários lados. Eu posso gostar de filmes experimentais independentes dos anos 60 e também posso gostar de galhofas. As duas coisas podem acontecer às vezes, e eu tenho muitos gostos, e eu gosto muito de Amélie Poulain. Esse é um filme que ele passou por muitas fases, né? Porque inicialmente ele não era um filme tão conhecido. Aí ele virou meio que essa coisa do cult básico, pra pessoa mostrar que conhecia coisas fora do nicho, tipo, ai, não, eu não gosto desses filmes populares, eu gosto de filmes desconhecidos, tipo Amélie Poulain, tipo Clube da Luta. Virou meio que esse estereótipo, aí eventualmente se repetiu tanto que as pessoas começaram a caçoar desse estereótipo e começou a não fazer sentido. E as coisas dão várias voltas, né? O mundo dá várias voltas, as modas dão várias voltas. Teve algum dia que eu fui fazer alguma piada com algo que era engraçado uns 10 anos atrás, mas que hoje tem gente que não tem essa referência do que tava rolando na internet 10 anos atrás, porque hoje tem 20, então 10 anos atrás tinha 10, não tava na internet nos mesmos nichos que eu, que 10 anos atrás eu tinha 24 anos. E pensar nisso me deixa meio maluca. Enfim, vamos pra próxima categoria. Próxima categoria, filmes com plot twists marcantes. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu acho que ser surpreendida faz parte da experiência. Ao mesmo tempo que são filmes que são divertidos de rever, sabendo da virada, pra você prestar atenção nas dicas que o filme dá, porque o que faz eles serem tão bons na revelação e nessa construção que eles fazem é a sustentação da história, é que os sinais estavam ali, não é uma coisa que vem do nada e te surpreende só por ser inesperado ou impensável. São coisas que têm dicas, e uma vez que você sabe pra onde olhar, é um outro filme. Então eu não vou entrar muito em detalhes, aqui o primeiro filme nessa categoria com certeza é O Corpo que Cai, Vértigo, o clássico dos plot twists e de reviravoltas e do filme mudar completamente na metade. É incrível. Eu assisti no final do ano passado esse filme e eu fiquei completamente impactada. Eu fiz um episódio do podcast só sobre ele, o episódio 267. Recomendo que ouçam porque não tem spoilers. Quer dizer, eu acho que tem uma parte que tem spoilers, mas tá sinalizado. É incrível. Se você não assistiu esse filme até hoje, dá seus pulos aí e assista, porque além de ser uma aula de cinema, é um filme que reverbera até hoje. Vários filmes vieram depois querendo ser Um Corpo que Cai. Alguns conseguiram subverter as coisas que aparecem lá, outros nem tanto. Talvez outros filmes que eu fale aqui nessa categoria ou aqui hoje tenham ecos de Vertigo. Os outros filmes dessa categoria são filmes muito mais recentes. Os outros, de 2001, é um filme de terror, assim, de uma atmosfera gótica, de casa mal assombrada, de coisas esquisitas acontecendo nessa grande propriedade que está isolada do resto da civilização, onde tem essa família vivendo isolado do resto do mundo e coisas estranhas acontecem. Será que é um fantasma? Será que não é? O que está acontecendo? E é maravilhoso. O plot twist tem vários plot twists. E é um mais incrível que o outro. E é um filme maravilhoso. Além de ter
essa atmosfera gótica que eu gosto muito, essa coisa de neblina e sombra e coisas estranhas nessa casa enorme, cheia de sombras e de cômodos vazios. O Grande Truque é um dos meus filmes favoritos do Nolan, pois é. E ele também tem um plot twist, assim, que é um negócio incrível. Eu nunca parei pra pensar muito na sustentação dele, mas eu vivo esquecendo de detalhes, porque não é só um plot twist, né? Ele tem detalhes, assim como os outros, né? Não é só um plot twist, que as pessoas lembram mais de uma coisa, mas tem meio que uns outros detalhes. E aí isso muda um pouco a percepção das coisas. O Grande Truque também tem isso. Tem vários detalhezinhos assim que, primeira vez que eu vi, eu ficava, meu Deus! E aí eu revi esse filme algumas vezes, eu esquecia de pedaços, e aí conforme acontecia eu ficava tão surpresa quanto eu fiquei da primeira vez. E é um filme que eu gosto muito. Eu também gosto desse contexto de mágicos, de palco, assim, da era vitoriana, e com aquele monte de geringonça pra fazer as mágicas. Eu gosto da estética, assim, de circo antigo. E pra fechar, A Criada, do Park Chan-wook, um filme sul-coreano. Também é um filme que ele tem vários plot twists ao longo da sua duração, que é longa. É um filme de 3 horas e mais ou menos em cada marcador de hora acontece um negócio que o filme muda. O filme muda de gênero, o filme muda de ponto de vista, e o que a gente acha que a gente sabia também muda completamente, porque a gente tá até então vendo as coisas sob os olhos de um personagem. Aí acontece uma grande virada, aí a gente percebe que os olhos daquele personagem não eram tão confiáveis assim, e aí o filme muda, e aí a história muda. E aí depois, quando você acha que acabou, não acabou, tem mais. E vai até o final, com as bizarrices do diretor. Ele é muito criativo na forma de usar os elementos do audiovisual, as transições de cenas dele são maravilhosas. E aqui também a gente tem um romance entre duas mulheres que acaba sendo meio que mais uma coisa que acontece. É meio que o condutor pra história acontecer é esse romance entre as duas, mas tem muitas outras intrigas rolando e eu gosto muito desse filme também. Só que é um filme que quanto menos você souber sobre, mais intensa vai ser a sua experiência. Aí eu fiz uma categoria que chama É Clássico por um Motivo. Porque tinha alguns filmes que eu queria botar em algum lugar, eu não consegui encaixar direito. E assim, são filmes que eles são clássicos, eles são aclamados, eles são amados, eles estão em várias listas de melhores. E eu assisti e eu concordo, sim. Eles merecem a aclamação que tem, eles merecem o destaque que tem, são ótimos filmes, eu gosto muito. E é isso, né? Então temos aqui Titanic, que eu revi recentemente. Incrível, maravilhoso. Resiste completamente ao teste do tempo. É muito, muito bom esse filme. Também Poderoso Chefão, que eu também revi recentemente, só o primeiro. Também incrível, construção, assim, desse universo, os diálogos. É muito bom. Realmente, Poderoso Chefão. É o melhor filme já feito? Não sei se é o melhor. Pra mim, o melhor filme já feito é Senhor dos Anéis, né? Não sei se eu sou a melhor pessoa pra perguntar isso, mas Poderoso Chefão é muito bom. Não tenho o que eu falar. Também coloquei Deus, o Diabo na Terra do Sol, um clássico do nosso cinema novo, que foi o movimento de vanguarda dos anos 60 aqui no Brasil, assim como teve no Velho Vague, assim como teve Nova Hollywood. Aqui no Brasil teve o cinema novo. Glauber Rocha foi um dos grandes expoentes. Deus, o Diabo na Terra do Sol é a sua obra mais conhecida e, de fato, é um filme incrível. Eu assisti tem 1 ou 2 anos e eu fiquei embasbacada com a qualidade do filme e com a riqueza e a complexidade dos temas que ele aborda. Numa duração super pequena, eu acho que mal tem 2 horas esse filme. Mas ele é incrível e merece toda a aclamação que tem. E pra fechar, Jurassic Park. O engraçado é que eu não tenho a nostalgia de assistir quando era criança e tal. Tanto que eu documentei isso aqui no comecinho do podcast. O episódio número 4 é sobre Jurassic Park. É eu falando tudo isso. Eu descobrindo o filme, porque era uma coisa, eu nunca tinha assistido esse filme inteiro. Eu tinha visto pedaços dele e dos outros, das continuações.
em diferentes épocas da minha vida, mas eu nunca tinha parado pra assistir o primeiro filme. E ele é incrível. Ele é maravilhoso. Como história, como filme de dinossauro, como acontecimento para efeito especial. A trilha sonora é uma das minhas favoritas do John Williams. E, enfim, assistam. Ouçam esse episódio do podcast. Eu tenho um pouco de medo de ouvir coisa muito antiga minha, mas eu lembro que eu tava muito emocionada nesse dia de ter descoberto esse filme e ter ficado, caramba, Jurassic Park é muito bom. E aí, com qualquer pessoa que eu conversava, a pessoa falava, claro que é, você nunca tinha assistido? E eu falava, não. Mas antes tarde do que nunca, né? Daí eu fiz uma categoria que chama Melhores Idas ao Cinema. Que são filmes que eu gosto bastante, mas que a ida ao cinema foi marcante. Tanto quanto a qualidade do filme e o meu apreço pelo filme. Mas é claro que ter uma experiência boa no cinema acaba ampliando, né, o meu gosto pelo filme. Começando por Mulan, da Disney, de 98, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Até hoje é uma das minhas memórias mais nítidas, mais recentes. Eu tenho muitas poucas memórias dos anos 90, né, que em 2000 eu tinha 8 anos. Então, assim, eu lembro de algumas coisas, eu lembro da Copa de 98, de uns flashes, eu lembro de algumas coisas da escola, eu lembro de algumas coisas da minha irmã muito pequena, mas são flashes e também se mistura um pouco coisas que eu lembro de fato, coisas que eu lembro porque eu vi fotos ou coisas que eu lembro porque eu ouvi histórias sobre. Acaba sendo uma confusão na cabeça. Agora, o dia que minha mãe me levou no cinema pra assistir Mulan, eu lembro dele inteiro. E não é uma memória plantada, porque às vezes eu conto detalhe que minha mãe nem lembra mais, mas eu lembro porque foi uma das coisas mais marcantes da minha infância ir no cinema e ver esse filme e ser completamente levada pela magia do cinema. E Mulan é uma das minhas animações favoritas, um dos meus filmes favoritos da Disney. Eu gosto muito, eu revi diversas vezes ao longo da minha vida e continua um filme muito bom. Daí é difícil, né, de bater essa experiência, mas eu colocaria em segundo lugar, talvez, Duna Parte 2. Porque foi um arrebatamento. Assim, eu gostei do primeiro Duna, eu tinha lido o livro antes, eu tinha achado o livro bom. Muito difícil de ler, mas bom. Aí eu assisti o primeiro filme do Duna, achei legal. E fui ver o Duna 2, assim, meio que por obrigação. Não por obrigação, eu tava animada pra ver. Queria saber como que ia terminar. Eu lembrava que a segunda parte do livro tinha mais coisa acontecendo. Eu tava animada. Mas eu saí desse cinema completamente maluca, completamente dunizada. Não tem pra ninguém. É o Lição Algaíbe mesmo. Foi uma semana, assim, de alegria e de consumir conteúdo sobre Duna e de ver resumos sobre os outros livros, porque, assim, eu tava animada, mas não ao ponto de pegar o resto dos livros pra ler, porque não é uma leitura fácil, eu tenho noção disso. Eu fiquei com vontade de reler o primeiro livro, mas não tava tão maluca a esse ponto. Eu acabei fazendo um episódio do podcast no calor do momento, eu nem lembro o número dele, nem vou falar pra vocês, porque não é um episódio que eu gosto, eu acho que ele é muito bagunçado, porque eu estruturei ele na minha cabeça e porque eu tava muito animada por causa do filme. Então eu acho que ele ficou bem sem pé nem cabeça, mas eu lembro de quando eu saí do cinema de Duna 2. Como eu tava feliz e como eu tava animada e como eu tava pensando que, eu assisti a história sendo feita e não sei o que tem, não sei o que lá. E no final, assim, Duna 2 foi um grande fenômeno naquele mês. Eu lembro de trocar muitos memes com a minha irmã. Mas sei lá, olhando pro passado, parece que ficou tão no passado, sabe? Não sei se as pessoas continuam assistindo Duna. Eu quero muito ver o próximo filme do Duna, que vai sair no final desse ano, no começo do ano que vem. Não sei se. A última vez que eu vi era em dezembro que ia sair, mas sei lá se vão mudar de data ou não, ainda tem tempo até lá. Mas eu tô muito animada, eu quero muito ver. E eu queria muito que a história chegasse até o Leto segundo. Quem sabe, sabe por quê, mas eu queria muito que a história chegasse até o Leto segundo adulto. Mas enfim. Outra ida ao cinema memorável foi assistir Bacurau, do Kleber Mendonça Filho.
Eu lembro quando saiu, foi um filme muito elogiado, ele teve uma estreia em Cannes antes, chegou cheio de hype. Na época eu tava na faculdade, né, então eu tava muito inserida em vários círculos das humanidades, onde isso era assunto, tipo, você já viu Bacurau, era um tópico de conversa constante. E eu lembro de eu ir numa quarta-feira no cinema, que era uma época que eu ia muito no cinema de quarta-feira, que eu acho que tinha promoção. Eu já não era mais universitária. Eu não tava mais na faculdade. Tipo, eu já tinha me formado. Porque foi em 2018, né? Eu me formei em 2016. Mas eu ainda tava meio dentro, assim, de vários círculos. Eu participava mais do que eu participo hoje, por exemplo. Então eu lembro que eu ia na quarta-feira no cinema porque tinha uma promoção de Todos Pagam Meia. E eu lembro que eu fui e tinha um monte de gente da faculdade lá. E então era uma sessão que não tava cheia, mas tinha uma quantidade boa de gente, assim, tinha metade da sala com gente. Então, ver a reação das pessoas no filme é uma coisa que acrescenta muito na experiência, né? Existe muita discussão hoje do comportamento das pessoas na sala de cinema, das pessoas achando que estão em casa, conversando, mexendo no celular. Mas também, você tá numa sala de cinema cheia e completamente em silêncio, também não é tão legal. O legal, o mais legal do cinema é quando você tá numa sala razoavelmente cheia, não lotada, mas razoavelmente cheia, onde tá todo mundo ali imerso no filme, interessado no filme. As minhas melhores experiências recentes no cinema são nesse contexto, e aí entra o contexto de Sesc, né, que foram lá no Sesc, que é onde realmente 90% das pessoas que estão lá tão interessadas no que tá acontecendo, não só porque está pagando, porque tem várias sessões que são de graça, mas existe o interesse, né? Então, com isso acaba acontecendo uma imersão maior. E ver a reação das pessoas. Tipo, Bacurau tem umas 2 cenas específicas que elas pedem uma reação, porque elas têm um elemento de surpresa ali, um elemento de alívio. Então tem aquela coisa tanto de você acabar reagindo, quanto perceber que as pessoas ao seu redor estão reagindo de forma semelhante, ou de dar risada na mesma hora por causa de uma piada besta. E foi uma sessão muito boa, assim. É uma das poucas que eu lembro, assim, de ter uma reação tão legal da plateia. E depois eu vi Bacurau de novo no Sesc, alguns anos depois. E também teve essa mesma coisa. Reações muito parecidas nas mesmas cenas. E viver isso em público é muito legal. E pra fechar, A Origem, do Nolan. 2 filmes do Nolan nesse episódio. Quem diria, não é mesmo? Eu não sou hater do Nolan. Eu só tô um pouco cansada dele. Mas A Origem, eu lembro que quando estreou, naquela época, em 2011, tinha o livretinho com a programação do cinema. Que ficava na porta do cinema do shopping, né? Era uma folha dobrada em vários pedaços que aí formava um livreto. E aí tinha a programação da semana. Tinha os filmes que estavam em cartaz, o horário que eles estavam e uma sinopse, elenco, fotinha do pôster. E aí, esse filme não tinha sinopse. E nossa, isso foi um grande auê. Você viu aquele filme que não tem sinopse. Uau, parece que é muito bom. E aí as pessoas assistiam e falavam. Talvez eu esteja contando uma experiência extremamente específica. Nessa época eu tava fazendo cursinho, então eu tava nesse contexto de estudante, convivendo com muitas pessoas com gostos muito diferentes, porque a gente tava no mesmo ambiente que era a escola. Eu não sabia quem era Nolan nessa época, só sabia que era um filme com o Leonardo DiCaprio e que era muito maluco. Então foi com essas informações que eu fui assistir esse filme. E foi um negócio, assim, meio maluco pra minha cabeça, que em 2011 eu tinha 19 anos, então eu era muito jovem, eu não tinha tanto repertório. Eu fiquei completamente embasbacada com esse filme, com essa linguagem cinematográfica, com essas referências. É claro que hoje eu já vi várias outras coisas, eu já assisti os filmes japoneses da onde a gente tirou essas ideias, mas naquela época foi um negócio assim que virou uma chavinha em mim, que eu já tava naquela de, eu gosto de cinema, eu vejo muitos filmes clássicos, mas esse filme virou uma chavinha em mim e no cinema foi uma experiência marcante por causa dessa historinha que eu contei. E eu acho que eu matei a aula do cursinho pra assistir esse filme também. Então tem essa adicional de adrenalina aí, que então eu tinha que chegar em Bauru, na faculdade, que eu vinha de fretado, na época eu morava em outra cidade, aí pegar um ônibus, porque não tinha Uber em 2011, e eu não tinha dinheiro pra pagar táxi. Então pegar um ônibus pra ir pro shopping, ir no cinema, numa sessão que desce pra acabar antes das 10,
pra eu conseguir pegar um ônibus, voltar pra faculdade, pra pegar o fretado, pra voltar pra minha cidade. Eu fiz isso algumas vezes, não foram muitas, mas sempre com a adrenalina lá em cima de achar que eu não ia conseguir pegar o ônibus e, sei lá, ia precisar dormir na rodoviária. A penúltima categoria é nada acontece, mas tudo acontece. Porque eu queria falar de filmes lentos. Queria falar daqueles filmes que você lê uma sinopse, então você sabe o que esperar, e aí você começa a ver o filme, e aí as coisas vão acontecendo, e aí você pensa, quando que vai começar a acontecer o que tava na sinopse? E aí o filme acaba, e aí você fica, ué, acabou? Só que aí você para e o filme te atinge como se tivesse caído um cofre na sua cabeça. Que você percebe que tá tudo lá o tempo todo. E você não viu. Porque, enfim, várias reflexões dá pra tirar. Então, categoria de filmes lentos. Começando por Amor à Flor da Pele. Eu pensei muito se eu colocava ele nos romances de época ou aqui. Acabei colocando aqui. Porque é um filme que ele é vibes. Todos os filmes dessa categoria são vibes. Ele tem uma sinopse, mas conforme você vai assistindo, você não saca a sinopse. Se você não leu a sinopse, você tá vendo esse casal se conhecer e conversar e falar as coisinhas deles lá. E quando acaba é um soco no seu estômago e uma tristeza infinita e a vida tem muitos pensamentos, né? Amo esse filme. Amo, amo, amo. Maravilhoso. Outro que bate desse jeito é Bom Trabalho, da Claire Denis. Também eu comecei a ver aqueles soldados lá, vivendo a vidinha de soldados deles. Umas cenas belíssimas, uma montagem maravilhosa, mas enfim, soldados lá. E aí o filme acaba. E aí eu fiquei, tá, e aí? E aí eu parei pra pensar 5 minutos sobre o que eu tinha visto e aí me bateu uma tristeza profunda. Cinema é bom demais, né? Outro que também cabe nessa pegada é After Sun, da Charlotte Wells. É um filme que eu me apaixonei por ele da primeira vista. Eu fiz um episódio do podcast número 155, na época que esse filme saiu, lá em 2023. Eu fiquei completamente hipnotizada por esse filme. Ele também tem, assim, um subgênero que é filmes sobre pais e filhas, que eu gosto muito. Eu poderia ter feito uma categoria só sobre isso, porque é um tipo de filme que me pega muito da relação de pais com filhas mulheres. Pro bem ou pro mal, tem filmes com pais ausentes, com pais presentes, todo tipo, filmes felizes, filmes tristes, comédias. Sempre é um subgênero que me pega muito. E aqui é um filme de pai de menina. E é muito bonito. E também é bem vibes, né? Por mais que ele tenha uma história mais delineada que os outros, ele também tem essa coisa de... Os momentos, eles são pra ser vividos. Depois eles passam e viram só memória, né? E pra fechar, Dias Perfeitos, do Wim Wenders. É um filme mais recente. Talvez seja o filme mais conhecido. Não conhecido, mas mais palatável, que foi um filme que furou um pouco a bolha cinéfila. Eu vi esse filme no cinema aqui em Bauru, sabe? Então, assim, se ele chegou nos cinemas de Bauru, ele furou algumas bolhas. E é belíssimo também, é um filme sobre você pensar o dia a dia e pensar na beleza da nossa rotina, das coisas que a gente faz e a beleza no comum. E é muito bonito. E pra fechar, uma categoria muito especial que é filmes que gostei bastante, mas que eu nunca mais quero ver, por motivos diversos. Geralmente é porque eu fiquei muito mal. Mas mesmo assim eu gostei muito. Começando por Meu Pai, o filme do Florian Zeller, de alguns anos atrás, que é um filme que eu só assisti por causa da maratona do Oscar. Ele foi indicado a melhor filme, a algumas outras categorias. O Anthony Hopkins venceu o prêmio de melhor ator. Foi naquela cerimônia toda zoada que o pessoal jurava que Chadwick Boseman ia ganhar o Oscar, né? Que ele tinha falecido e tal. Mas no final foi pro Anthony Hopkins, que era a minha torcida, porque era a minha atuação favorita daquele ano. Porque esse filme é um soco no estômago. É um negócio, assim, fenomenal. Tristíssimo, mas incrível enquanto montagem, enquanto adaptação de uma peça, que eu particularmente não sou muito fã de adaptações de teatro,
Porque eu acho que dá pra perceber, às vezes, a limitação do teatro. Nem todo diretor acaba sendo criativo o suficiente pra superar isso. E eu acho que esse filme adapta muito bem uma coisa que funcionaria no teatro com um cenário só para uma linguagem cinematográfica. Ele é uma história de um senhor que ele tem Alzheimer e a gente tá no ponto de vista dele. Então tem horas que o filme não faz muito sentido, mas existe uma razão pra isso. Então existem vários momentos que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, que aparecem personagens com nomes diferentes que a gente já viu, ou personagens diferentes com o mesmo nome. É uma bagunça, mas é porque é o ponto de vista dentro da cabeça desse senhor, que inicialmente a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas não acho que é spoiler falar que ele tem Alzheimer. E é avassalador. Esse filme é avassalador. Eu lembro que eu terminei, assim, completamente em silêncio. Eu fiquei o resto do dia, assim, completamente em silêncio, pensando na vida. Eu penso nesse filme, eu tenho vontade de chorar. Eu lembro do final desse filme, eu tô começando a chorar agora, lembrando dele. Porque ele realmente mexeu muito comigo. E ele é muito, muito bom, mas eu nunca mais quero assistir ele. Aqui eu coloquei Old Boy, que é um filme que eu tenho uma relação muito complexa. Que é um filme clássico, ele tem uma aclamação dele e ele merece a aclamação que ele tem, principalmente dentro do cinema de ação, desse estilo coreano de ação, dentro da filmografia do Park Chan-wook, que já apareceu aqui, ele dirigiu A Criada também, mas ele tem um plot twist que eu consegui fugir em vários anos, porque é um filme do começo dos anos 2000 que eu assisti tem uns 2, 3 anos, quando teve relançamento no cinema. E eu não sabia qual era o plot twist. Eu consegui me proteger durante essas décadas inteiras de não saber qual era o plot twist. Então, quando ele veio, eu passei mal. Eu tive vontade de vomitar. Eu nunca senti isso assistindo um filme. E eu senti assistindo esse filme. E aí, a hora que acabou, eu fiquei com sentimentos muito mistos. Eu acho que eu já devo ter comentado em algum episódio assistidos uns sentimentos muito mistos em relação a ele, que talvez não tenha gostado muito. Mas, parando pra pensar, dando uma distância, o filme ficou tanto na minha cabeça que ele tem algum mérito, assim. E é um desses filmes que eu não quero mais ver. Eu já vi, eu entendo a importância dele, eu aprecio hoje, talvez mais do que eu apreciei na época que eu assisti. Mas eu nunca mais quero ver esse filme. Num tom um pouquinho mais leve, talvez, Filhos da Esperança, do Afonso Cuarón. É um dos meus filmes favoritos do diretor. É um filme de pós-apocalipse, com a civilização em ruínas, porque parou de nascer gente. Assim, eu acho que eu reveria esse filme, mas eu lembro de ficar muito na bad quando eu assisti ele. Tipo, ficar muito mexida. Então, eu não sei. Mas hoje, com a distância, né? Porque eu assisti esse filme tem uns 4, 5 anos. Hoje eu tenho vontade de rever ele. Mas eu lembro de ficar muito balançado na época que eu vi. E de achar um filme excelente, assim. Ele tem uns planos sequências muito bons. Tem um famoso do carro que é bem no começo do filme. Mas tem um outro no final que eu acho ainda mais incrível. Que é na cidade toda em ruínas. É muito, muito bom. Mas é pesado, emocionalmente bem pesado. Se bem que assim, eu acho que na época que eu vi ele, também eu não tava tão acostumada com essas narrativas pós-apocalípticas pessimistas. Porque era uma outra época. Eu acho que eu vi esse filme na pandemia. Então ele bateu de um jeito diferente na época. Só que de lá pra cá eu já vi vários outros filmes, talvez até mais pessimistas do que esse. Acho que em questão de pessimismo, nenhum bate à estrada. Mas eu lembro que na época que eu vi esse filme eu fiquei muito mal. Então, não sei se essa é a melhor categoria pra botar Filhos da Esperança, mas eu queria botar ele em algum lugar. Queria falar de Cuarón aqui. Eu não achei uma categoria pra botar, e sua mãe também. Então eu tive que enfiar em algum lugar. Pra fechar, a Trilogia das Cores, que é uma trilogia francesa de um diretor polonês, que eu não vou saber falar o nome dele, mas quem sabe, sabe. Eu tenho os DVDs dos 3 filmes, mas eu só assisti um. E eu fiquei tão devastada por ele que até hoje eu não terminei de assistir. Sendo que eu sei que cada filme é uma história completamente diferente. Ele é uma trilogia mais por tema do que por continuidade das histórias. Mas o Três Cores Azul, que é o primeiro,
é extremamente melancólico. Eu acho que os filmes têm a vibe das cores, né? E o azul é uma cor mais melancólica. E esse é um filme sobre luto. E eu fiquei muito triste. Muito, muito triste. E teve uma hora que eu cogitei parar de assistir o filme. De tão na bad que eu tava. Eu também vi na pandemia. Assim, já tava mais pra época final. Já tinha tomado 2 doses da vacina. Mas ainda tava meio esquisita as coisas. E eu fiquei mexida. E enfim. Queria falar mais desse filme, que esse episódio, querendo ou não, era meio que uma oportunidade pra eu falar de filmes que eu não falo com tanta frequência. Por mais que tenha tido filmes que eu falei recentemente, que eu fiz episódio recente, teve outros que faz tempo que eu não falava, ou que eu nunca falei, ou não lembro de ter falado de meu pai. Não tem nenhum episódio temático. Eu assisti. Eu já tinha o podcast, mas tava bem no começo, a estrutura de episódios era bem diferente. Então, sei lá, sempre bom lembrar, né? Que sempre tem ouvintes que chegam e que começam a ouvir de algum ponto específico ou daqui pra frente. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que me segue, que me acompanha aqui. Seja que tenha chegado agora, que esteja aqui há anos, que esteja aqui desde o começo. Eu valorizo todos vocês, ouvintes. Eu escuto tudo que vocês falam pra mim, quer dizer que vocês escrevem, né? Leio as mensagens. Gosto muito de feedbacks aleatórios, de comentários aleatórios. Fico muito feliz. Porque o podcast é um trabalho, né, que eu já tive no passado a ambição de talvez transformar isso numa segunda renda. Eventualmente eu vi que as coisas são mais complicadas, né? Hoje em dia qualquer um tem um podcast, né? E parece que todo mundo é melhor nisso do que eu. Na verdade, eu sou péssima pra vender as coisas, qualquer coisa, né? Porque um podcast envolve muitas coisas, você tem que pensar no assunto, fazer pesquisa, escrever roteiro, se for o caso, sentar e gravar, editar, promover. E essa é a parte que eu menos gosto, por incrível que pareça. Eu gosto muito de criar, mas na hora de vender, eu falho muito. E aí eu paro pra pensar numa reflexão minha enquanto profissional, né? Porque eu, querendo ou não, eu trabalho com marketing. E eu gosto muito mais de criar coisas do que de promovê-las. Não sei se dá pra entender. Sou uma pessoa muito introspectiva. Mas eu gosto muito mais de criar as coisas do que de jogá-las pro mundo. Tudo que eu gosto de fazer envolve criação de certa maneira. Tanto a parte de desenho, de criar as peças de design, de fazer o conteúdo para as redes sociais, que cada dia desanima mais de fazer. Ou culinária, que eu gosto muito também de cozinhar. Querendo ou não, você tá criando algo ou transformando algo em algo novo para benefício, não só seu, mas das pessoas à sua volta. Eu gosto de enxergar o processo criativo desse jeito, né? Mas, enfim. Obrigada a todo mundo aqui. Esse foi o episódio 300, mas não é o último episódio. Semana que vem estamos de volta. Semana que vem vou falar de livros, porque meu aniversário tá chegando. E com isso vai vir uma atualização de um projeto que eu tenho aí, né? Fiquem ligados. E por hoje é só. E fiquem bem. E até semana que vem. Tchau, tchau.